Olá, sejam bem-vindos a mais um Nocovil do Off Game. E hoje nós vamos estar falando sobre tênis, sobre o Open que vai acontecer no Rio de Janeiro, o Rio Open. E para falar sobre esse assunto, sobre o torneio, o próximo torneio que vai estar acontecendo aqui no Brasil, o CX vai estar comentando com vocês sobre ele. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a semana. Antes de tudo, uma boa semana a todos, né? Que todos tenham uma ótima semana, uma semana de muito trabalho, uma semana de muitas conquistas. E para quem está aí na luta, no mercado de apostas e trading, que seja uma semana de muito lucro, de muitos greens. Bom, vamos começar a semana falando sobre tênis. Eu sei que a gente já falou muito sobre basquete, já falou Super Bowl, já falou muito sobre futebol toda semana, falamos até de esportes. Vamos começar falando sobre tênis semana. Do dia 15 ao dia 23 de fevereiro. Se é que isso quer dizer que já começou? Já começou, porque existe uma fase pré-eliminatória, né, para definição das últimas vagas da chave. Então, o Rio de Janeiro vai sediar o Rio Open, um ATP 500, é o maior torneio de tênis da América do Sul, é o único torneio de tênis na América do Sul com a chancela ATP 500. Então, obviamente, um torneio muito importante, um torneio com muito, eu diria, com muito glamour e também com muita história para contar, com muita polêmica, né? Todas as edições do Rio Open são assim, muito glamour, é um torneio de tênis, mas também muita polêmica. A gente vai falar um pouquinho das duas coisas e depois a gente vai dar uma passada geral no torneio em si. A edição de 2025 do Rio Open vai acontecer, e aí a Jan, se eu estiver errado, ela me corrige. Ela vai acontecer mais uma vez no Rio de Janeiro, mais uma vez no Jockey Clube Brasileiro, e aqui vem a parte que, se eu estiver errado, a Jan me corrige. O Jockey Clube Brasileiro localizado na Gávea, que eu não estou maluco, pelo que eu conheço do Jockey Clube Brasileiro. Vai depender muito, né? Vai ter gente que vai falar que é do Jardim Botânico, porque ele é muito longo, né? Então ele acaba pegando uns pedaços de bairro por ali. Mas sim, eu Então, aí não conheço como Gávea, mas. um multibairros Jockey Clube Brasileiro. Um lugar que, no dia a dia dele, é frequentado por sócios do Jockey Clube e que, na época do Rio Open, esse espaço é aberto ao público, para o público participar e interagir em ambientes que normalmente são frequentados só pelos sócios. Um evento que conta com uma estrutura de 7 quadras, mais uma quadra principal, que é a quadra Guga Kirten, com capacidade para mais de 6.000 pessoas, e onde é disputado o torneio no Brasil. O Rio Open ele não só faz parte, como ele fecha um giro sul-americano, antes que os tenistas vão para a América do Norte, principalmente Acapulco e aí Estados Unidos, onde serão jogados os grandes torneios ATP Masters 1000 do mês de março. É um orgulho enorme para o Brasil desse torneio aqui. O ATP 500, o Rio Open, ele é o maior evento esportivo da cidade do Rio de Janeiro. Ok, algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, talvez elas achem que é Flamengo e Vasco, talvez elas achem que é Flamengo e Fluminense, talvez elas tenham muitas opiniões. Mas o fato é,
que o Rio Open é o maior evento esportivo da cidade do Rio de Janeiro e em torno do Rio Open gira-se muito dinheiro, é um evento economicamente muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e que por diversas vezes, não vai acontecer esse ano, por diversas vezes ele ocorre junto com o Carnaval. Obviamente, vários grandes jogadores já jogaram no Rio Open. Eu estou falando de Rafael Nadal, eu estou falando de Carlos Alcaraz, eu estou falando de Dominic Thiem, muitos Aliassime, muitos grandes nomes do tênis já jogaram no Rio de Janeiro. Mas apesar de tudo isso que eu contei para vocês aqui, ó, é o maior torneio da América do Sul. É o único que tem a chancela de ATP 500. É o torneio que fecha esse giro sul-americano. É o torneio que conta com enormes nomes. Rafael Nadal, Alcaraz, uma galera pesadíssima que já jogou o Rio Open. Provavelmente o Rio Open. Existe um outro torneio lá no meio do ano, em grama, que também tem uma polêmicazinha com ele, tá? Mas talvez o Rio Open seja a maior polêmica do tour inteiro. Durante todo o ano, talvez seja o torneio com maior polêmica. Por que maior polêmica? Vamos tentar entender o porquê disso e o porquê o Rio Open, né? Ele é grande, mas ele poderia ser gigante. E ele é só grande. Não estou dizendo que não é um torneio importante, óbvio, né? Vamos lá. Nesse mesmo período do Rio Open, estarão jogando, olha que curioso isso daqui, estarão jogando na mesma semana do Rio Open o próprio Alcaraz, que eu acabei de mencionar, Dimitrov, Djokovic, Berrettini, Medvedev, Tsitsipas, o próprio Aliassime, que já esteve aqui, Batista Augusto, Rublev, De Minaur, todos esses caras. E aqui eu estou falando de muitos caras top 10, talvez aqui entre os top 10, eu não vou ir um por um aqui, mas talvez dos top 10 aqui, talvez eu não tenha mencionado o Zverev, eu não tenha mencionado o Sinner e talvez mais um. Tá? Por que estes caras todos aqui, eles não estão no Rio de Janeiro, com toda a beleza que o Rio de Janeiro tem, uma cidade turística como é o Rio de Janeiro, numa época do ano que você tem muito calor no Rio, é muito atrativo. Por que todos esses caras não estão aqui? Porque todos esses caras estão em Doha, jogando o ATP de Doha. E isso daqui é a grande polêmica em torno do torneio do Rio de Janeiro, que é um ATP 500 desde o ano de 2017 e desde o ano de 2017, ano após ano, eu recebo essa pergunta. Por que CX estes jogadores não jogam no Rio Open? Por que o Roger Federer nunca veio para o Rio Open? O que acontece? Bom, é importante a gente entender como é dividido os torneios da ATP e o porquê disso daí. A ATP tem 22 torneios principais durante o ano, sendo 9 deles torneios de ATP Masters 1000 e 13 deles ATP 500, do qual faz parte o torneio do Rio de Janeiro. Muito bem. 55% do total dos torneios disputados pela ATP são disputados em quadra dura. 32% desses torneios são disputados em saibro, que é o piso do Rio Open. E o restante é disputado em grama, uma quantidade muito pequena, quem fez as contas aí sempre. Tá? Obviamente, quando você puxa o histórico para um
para os tenistas profissionais, principalmente de alto nível, é muito mais interessante, é muito mais importante para o calendário anual deles. E isso é visível, extremamente visível, quando, por exemplo, o Carlos Alcaraz muda a agenda dele do Rio de Janeiro para Doha. Quando a gente tem dificuldades para que esses jogadores maiores, com rankings melhores, sintam-se atraídos para jogar aqui. Por quê? Porque eles têm 55% do ano deles disputados em quadradura. Além disso, um outro agravante. O Giro Sul-Americano está no meio de uma temporada de quadradura, não sacro. Mas nem poderia ser diferente. Por quê? Porque os torneios de quadra de saibro, o grande giro de saibro, ele vai acontecer numa época do ano que já não se tem mais verão no Brasil e nem na América do Sul, o que dificulta você fazer torneios de saibro. Outra coisa, os torneios de saibro são preparatórios para Roland Garros, que é um torneio disputado na França, na Europa. Então, torneios na América do Sul seriam muito distantes para os tenistas se prepararem para um grande torneio europeu. Eles preferem fazer toda a preparação dentro da própria Europa. E por que isso tudo é importante? Porque existe um pedido, e essa é a grande polêmica de tudo. Duas perguntas são sempre muito feitas. A primeira é, por que então o Rio Open é disputado em quadra de saibro? E por que o Rio de Janeiro não usa a estrutura do Parque Olímpico para fazer o torneio? O Parque Olímpico tem uma quadra principal com capacidade para mais de 10 mil pessoas, enquanto que no Jockey Club eles conseguiram uma quadra para 6 mil. Existem 8 quadras no Complexo Olímpico, enquanto existem 7 quadras no complexo do Jockey Club. Isso daqui faz parte de uma grande polêmica, porque é do desejo do próprio diretor do torneio no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro se torne um torneio de quadra dura. Porque hoje em dia, além da maior parte dos torneios serem disputados em quadra dura, é muito mais interessante que os tenistas façam a preparação para os torneios Masters 1000 do mês de março, a partir de torneios de quadradura do que quadra de saibro. E por isso esse giro sul-americano perde muitos grandes jogadores. Mas para isso acontecer, você precisa de uma chancela, e essa chancela ainda não foi dada ao torneio do Rio, que é por isso que o torneio do Rio é jogado em quadra de saibro. Outra coisa importante, os torneios ATP 500 são 13 torneios durante o ano, só 3 dos 13 são jogados em quadra de saibro. Aqui o Rio de Janeiro, Barcelona e Hamburgo. Dos 9 torneios Masters 1000 do ano, só 3 são disputados em quadra de saibro. Por que isso é importante? Isso é importante porque você tem um desnível do número de torneios em geral disputados em quadras de saibro e você tem um desnível ainda maior da pontuação oferecida aos tenistas para quadras de saibro e quadras duras. As quadras duras distribuem muito mais pontos do que as quadras de saibro. Logo, para um tenista, quanto melhor ele for, quanto mais bem preparado ele for e melhor adaptado ele for a uma quadra dura, mais oportunidades de pontuação no Tour para sua classificação no ranking ele terá. Então, toda essa polêmica aí, que é uma coisa que sempre perguntam, sempre querem informações de o porquê o Rio de Janeiro, com a estrutura do Parque Olímpico, não tem um torneio em quadradura. Porque, apesar do desejo do próprio diretor do torneio, não é tão simples assim. Você precisa de uma chancela para fazer essa mudança.
você tem um contrato para isso. E hoje, no momento, o Rio de Janeiro não consegue nem a chancela e nem trocar o contrato. E isso deveria ser uma coisa muito maior. Isso não é um pedido só do Rio de Janeiro, é um pedido de todo o giro sul-americano. Mas, por enquanto, esse pedido ainda não foi atendido e não temos prazo para que isso atenda. Por diversas vezes o Brasil tentou, por diversas vezes o Brasil fez o pedido, mas ainda não aconteceu. Isso explica, por exemplo, por que, apesar de uma cidade ótima em termos de turismo, uma estrutura muito boa, que é uma estrutura fantástica que tem no Jockey Club para o torneio, o Rio de Janeiro ainda não consegue atrair os grandes nomes do tênis mundial. A gente tem um, tem dois, mas normalmente o Rio de Janeiro não consegue trazer a maioria deles. E essa mudança não é impossível, tá? Essa mudança já aconteceu. O torneio de Acapulco, no México, era jogado em saibro, era um ATP 500 jogado em saibro, que conseguiu mudar a chancela, conseguiu mudar o contrato e hoje é disputado em quadradura e é um dos principais torneios de preparação para a Indian Wells, por exemplo. Então, existe sim a chance de no futuro a gente ter um Rio Open disputado no Parque Olímpico em quadradura. Existe, é da vontade do próprio diretor do torneio e aí entre conseguir ou não, entre evoluir isso ou não, aí depende-se de muitas coisas, que não só a vontade do diretor do Rio Open. Então, isso é um fato curioso bem interessante sobre o Rio Open e por que esse ATP 500 aqui no Brasil ele é foco de tanta polêmica. Caras grandes como o Djokovic, como o Roger Federer, como o Andy Murray, que foi o último que falou, e o Andy Murray foi campeão olímpico no Rio de Janeiro. Principalmente o Andy Murray já deram declarações por diversas vezes de que gostaram de estar no Rio de Janeiro e iriam mais vezes ao Rio de Janeiro se o torneio fosse disputado em quadradura, porque é uma época do ano que não é bom e nem interessante para que esses tenistas joguem torneios de saibro. A parte disso daí, vamos ao torneio deste ano, que não deixa de ser o maior da América do Sul, não deixa de ser o único da América do Sul sendo um ATP 500, mas que, apesar de todos os seus problemas, terá talvez não esses super nomes que eu falei aqui, mas vai ter uma presença muito importante, a presença do Zverev. O Zverev está confirmado no torneio já há algum tempo, vai ser o cabeça de chave número 1 do torneio. É importante dizer que o Zverev é o cabeça de chave número 2, é o cabeça de chave, não, é o ranking número 2 do mundo. Então, a gente vê com o Zverev é o grande nome, sem dúvida, do torneio. Vamos ver como é que o Zverev vai desenvolver. O Zverev já deu algumas entrevistas aqui, chegando no Brasil, falando do Rio Open. Primeira coisa que perguntaram para ele foi do calor. Foi a primeira coisa. Ele disse que não tem muito problema com isso, que o calor, para ele, tende a ser mais um aliado do que um problema. Ele não está muito preocupado com o calor, ele gostou muito da estrutura do que ele viu. E também perguntaram na entrevista para o Zverev sobre a opinião dele em relação ao João Fonseca, que acabou de ser campeão em Buenos Aires e que é uma grande estrela do torneio, junto com o Zverev. O João vai entrar normal de primeira rodada, inclusive o João tem um adversário que pode não ser muito conhecido do pessoal, mas o Alexander Miller na primeira rodada é um adversário muito chato para o João na primeira rodada. É um adversário que tem um ranking próximo do João Fonseca. O João agora é o número 68, o Miller é o número 60. É um destro,
com um backhand de 2 mãos e, mais importante, está fazendo um ano bem importante. O Alexander Miller tem 5 vitórias e 2 derrotas no ano e já ganhou um título este ano. Então, ali no sorteio das bolinhas, é uma primeira rodada chata para o Joãozinho nesse começo de torneio, mas vamos torcer muito para ele seguir em frente. O torneio ele tem início na chave principal. E é claro, o Zverev disse que ele acompanha o João Fonseca, é lógico, mas que ele pediu para muita calma nessa hora, porque ele disse que o João está só começando a carreira e é só um menino de 18 anos, tem muita coisa pela frente ainda. Opinião diferente tem o Djokovic, por exemplo, que acha o João Fonseca um fenômeno incrível e disse que ele está muito feliz de ter um brasileiro de novo figurando aí entre os grandes nomes do Tour, com uma possibilidade de grande futuro. O Djokovic, que é muito, muito amigo do Guga, tá? Por exemplo. Então, aí, Zverev e Djokovic têm opiniões diferentes sobre o João Fonseca. O torneio inicia nessa segunda-feira. 6 brasileiros fazem parte da chave principal. Quase todos já jogam nessa segunda-feira, então olho aí no Rio Open nessa segunda-feira, muito brasileiro. Além, obviamente, dos brasileiros, vale a pena ficar de olho em outros nomes que costumam fazer parte do Rio Open e se dar bem aqui, como o Cerundolo, argentino, que já foi campeão aqui. Você tem, além do João Fonseca, você tem o Baez, que é o atual campeão do torneio, que também joga. Você tem o Tabilo, que é um chileno, entrando de cabeça de chave número 3, especialista de saibro, costuma fazer bons torneios. Você tem o Lajovic, que sempre vem ao Rio de Janeiro, e você tem o Musetti, que é o cabeça de chave número 2, e também chama muito a atenção para o torneio. O Musetti, ele é muito conhecido no Tour por ser um dos adversários mais duros do Djokovic enfrentar. E, aliás, se enfrentam muitas e muitas vezes Djokovic e Musetti. Em relação à chave, muita gente pergunta sobre a chave, como é que é o chaveamento, para onde vão os brasileiros. Bom, o Musetti, com a cabeça de chave número 2, passando pela primeira rodada, pode enfrentar um brasileiro, o Thiago Wilde, já logo na segunda rodada. Então, aqui, um lado da chave que tem um brasileiro. E o João Fonseca, que é o brasileiro que está todo mundo de olho, ele realmente não tem uma chave muito simpática, não, aqui no Brasil Open. Ele enfrenta o Alexander Miller, que eu acabei de falar para vocês na primeira rodada, é um adversário chato, e ele vai enfrentar o vencedor de Etcheverry e Moutet na segunda rodada. Essa linha aqui do Fonseca é bem difícil no torneio, tá? Ela é bem difícil, ela pode avançar muito, muito difícil. Ele pega o Miller, que é um jogo chato. O Etcheverry, por exemplo, é o cabeça de chave número 8 do torneio. A evolução dessa chave aqui do João Fonseca pode encontrar nas quartas de final, por exemplo, Cerundolo, que é um adversário bem duro, e a gente pode ter lá na frente, numa eventual semifinal, o Joãozinho enfrentando o próprio Zverev. Não é à toa que o Zverev está ali, né, naquela. Calma, não é só um menino, vamos ter calma com ele. O Zverev sabe que, dependendo de como evoluir o torneio, ele pode enfrentar o João lá na frente. Falando em Zverev, o Zverev estreia contra o Bu na primeira rodada, o chinês, e caso o Meligeni passe a primeira rodada, a gente já vai ter o confronto de Zverev e Meligeni logo na segunda rodada, nas oitavas de final. Então, um torneio bem interessante. Essa chave de cima aqui, para mim, é uma chave bem mais dura que a chave de baixo, que é a chave que está o Musetti. Para mim, se o Musetti e o Tabilo ali fizerem um torneio sem muita surpresa, sólidos, a gente deve ver os dois chegando na outra chave ali, pelo menos até as quartas, as semifinais, a gente tem uma possibilidade de ter
Tabilo e Baez, no eventual quartas de final. O Baez é o campeão do torneio, então tem que ficar de olho ali, mas a chave de cima, que é a chave que está o João, com certeza é uma chave para mim mais forte. Tem o João, tem o Cerundolo, tem o Zverev, você tem o Etcheverry, você tem o próprio Alexander Miller, que também não deve ter gostado do sorteio, mas que está fazendo um ano muito bom. Você tem o Jarry ainda nessa parte de cima da chave, que é um chileno especialista em saibro, então vai ser um desafio gigantesco para o nosso querido João Fonseca, que está numa parte da chave ali chata, um torneio que tende a ser bem duro para ele. Vamos ver como é que ele vai se comportar no Rio Open 2025. O Rio Open, então, começa nessa próxima segunda-feira. Provavelmente, quando vocês estiverem vendo este vídeo, o torneio já vai estar talvez até sendo jogado. Muitos brasileiros no primeiro dia e, com certeza, a partir de terça-feira, segunda-feira, obviamente, tem jogo importante, tem brasileiro em quadra, mas provavelmente ali a partir da terça e quarta-feira que o torneio começa a pegar fogo e aí a gente vai vendo como essas chaves vão evoluindo. Mas eu vou dizer para vocês, para mim, eu já falei isso várias vezes, para mim, João Fonseca é sim um fenômeno, é um menino que deve ser tratado com carinho, como todos os outros brasileiros que estão lá, mas o João Fonseca parece ser realmente diferenciado. E esse torneio, para mim, ele acabou de vencer um torneio. Tá? Ele acabou de vencer um torneio, que não foi muito fácil para ele, não, também. Tá? A chave em Buenos Aires também não era das melhores para ele, não. E agora ele vem para um torneio maior, de uma dimensão maior, um ATP 500, jogado em casa, na cidade dele. Então, para mim, a gente tem aí uma semana bem interessante. Vamos começar devagar, ver se ele passa pelo Miller. E se ele passar pelo Miller, aí vai ter um confronto bem interessante entre ou ele e o Etcheverry, ou ele e o Moutet, na segunda rodada. E daí para frente, segura o torneio, porque pode vir na sequência depois Cerundolo, Luiz Zverev e o que sobrar da outra fase. Vem uma semana muito, muito importante, a maior semana do tênis no Brasil. Então, deem seu apoio, acompanhem o torneio e vamos acompanhar o desenvolvimento dessa chave do Fonseca, como ela vai ser. Se eu tivesse que torcer a favor aqui de uma evolução do Fonseca no campeonato, de cara eu já gostaria muito que o Moutet vencesse o Etcheverry e que o Gaston passasse pelo Cerundolo logo de cara, porque isso abriria um pouco a chave, e aí eu acho, minha opinião, que passando pelo Miller com esses dois caras eliminados, a gente veria pelo menos o Fonseca nas quartas de final e de repente, quem sabe a gente ainda vê o João Fonseca e Zverev no sábado, no próximo sábado, que seria uma semifinal fantástica que o Rio Open merece. É isso, meus queridos, aqui explicando um pouquinho da história do torneio, explicando as polêmicas do torneio, o desejo muito forte da direção do torneio do Rio de Janeiro se tornar um campeonato de quadradura, para que ele possa atrair mais tenistas top 10 para o torneio, mas por enquanto está só tentando. E o torneio em si, o que esperar dele, e que apesar de não ter esses grandes nomes que eu falei aqui, vai ter o nosso Joãozinho lá, e apesar de tudo, como o Joãozinho caiu ali no sorteio numa chave complicada que vai exigir dele uma excelente semana, jogos duros e muito descanso entre os jogos, muita torcida, e eu estou particularmente uma grande torcida para poder no sábado que vem assistir de repente um Zverev e Joãozinho, quem sabe. É isso, meus queridos, daí a apresentação do Rio Open 2025. Muita torcida, o Brasil tem chance, hein? Fomos campeões de dupla o ano passado, quem sabe, campeão de simples esse ano. É isso, meus queridos, aproveitem demais a semana, acompanhem o Open, torneio maravilhoso de tênis, não precisa se preocupar, não precisa ficar com ciúme,
O fuso horário ajuda muito, dá para acompanhar Doha e depois de Doha acompanhar o Rio Open, dá para acompanhar os dois torneios e ninguém brigar com ninguém. Um grande abraço para todo mundo, uma semana maravilhosa para todos. E a gente se vê aqui em breve com a próxima oportunidade.